células de fetos abortados. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Deus escolheu as coisas expressíveis. É por isso que Deus te escolheu. Se você repetir uma mentira 1000 vezes, ela vai virar verdade. Seja bem-vinda, bem-vindo, quem chegou até este canal por curiosidade no tema, familiaridade no assunto ou interesse em querer entender as artimanhas deste maldito fascismo verde-amarelo que virou moda no Brasil nos últimos anos. Eu sou o professor Leandro Leocádio e falo direto da República Bolsolavista de Londrina para você. Quero mais uma vez pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscrever, seguir a gente no Instagram, que tanto aqui no YouTube quanto lá, todo dia tem coisa nova sobre este maldito fascismo verde-amarelo. E antes de iniciar mais este vídeo, gostaria de reforçar que as reflexões, ideias, analogias e paralelos que estou realizando neste canal não estão baseados em achismos baratos ou na minha mera opinião. Procuro sempre buscar referências das mais diversas para tratar de um tema tão sério como é este em relação ao fascismo, mais especificamente este nosso maldito fascismo verde-amarelo que encanta os corações e mentes de olavistas e bolsonaristas. Gosto sempre de reforçar essa parada do achismo e opinião, justamente para não ficar aquela coisa nonsense no ar de que isso que você está falando é sua opinião, é o que você acha e blá blá blá. Não estou aqui para entrar nesse jogo barato e tão praticado hoje em dia por parte da reaçada brasileira, que é a tal da disputa de narrativas. O que venho demonstrando por aqui é que no Brasil, assim como em várias outras partes do mundo, estamos vivendo um momento delicado com a ascensão de uma horda de fascistoides que estão empenhados na degeneração e no apodrecimento de regimes democráticos, utilizando-se dos próprios trâmites democráticos ou recorrendo a atos golpistas clássicos sem qualquer vergonha na cara. Isso são fatos e não simplesmente o que eu acho, o que eu penso ou meramente a minha opinião. E é o que eu humildemente estou empenhado em demonstrar nos vários vídeos publicados neste canal. E, na boa, não precisa ser nenhum gênio para sacar esse movimento fascista crescendo mundo afora. Quem se debruça com coerência e sem ufanismo aos estudos históricos sabe muito bem que cada nação tem lá sua historicidade para resolver em sessões de terapia. Em se tratando de um país como o nosso, com um passado fortemente atrelado a práticas autoritaristas como a colonização dos povos indígenas, a escravidão das populações africanas, o patriarcalismo levado ao extremo, a repressão violenta das autoridades, as inúmeras ditaduras e tudo isso muito mal resolvido com o tempo, o fascismo acaba encontrando um terreno fértil para florescer. E com um passado carregado desse jeito, nem é necessário alguém muito sabichão e intelectualizado para inflamar as massas atravessadas por essa historicidade para lá de autoritarista. Até mesmo indivíduos limitados, toscos e bravateiros como Olavo Jair conseguiram adubar esse terreno lamacento que é a nossa história autoritária, trabalhando no imaginário de seus seguidores ideinhas simplórias, mas que, de tanto que foram replicadas nas mais distintas plataformas virtuais, se tornaram verdades e referências inquestionáveis. Esse passado carregado de todo esse autoritarismo deixou como herança para o presente duas características tristes de serem constatadas em nossa sociedade: o ódio e a violência. Tanto um como o outro são elementos estruturantes na formação do povo brasileiro, podem ser facilmente constatados em nosso cotidiano e são elementos fundamentais para quem quer compreender os problemas sérios que nos cercam. Mas, mesmo com a existência de um vasto material produzido sobre esta temática, por que toda vez que se é abordado um assunto como esse, existe quem se espante, negue esta constatação? Porque há uma espécie de cegueira coletiva a respeito do assunto em relação ao ódio e à violência como chagas da nossa história. Dentre algumas explicações, a ideia disseminada por muitos anos da existência de uma suposta harmonia entre os povos indígenas, africanos e europeus que, unidos, contribuíram para a formação de um povo miscigenado e tão cordial como é o caso do brasileiro, ainda hoje encontra eco na cabeça dos mais desavisados. Esse é um dos tristes legados deixados pelo sociólogo brasileiro Gilberto Freire que, em sua obra de maior sucesso, Casa Grande e Senzala, aponta a tese de que houve no Brasil uma suposta democracia racial inexistente em outros cantos da América. Quem
está com a capacidade cognitiva em dia sabe muito bem que esse papo não se sustenta mais. Dizer, na terceira década do século XXI, que houve harmonia entre os que aqui chegaram da Europa, interessados em enriquecer os cofres de reis e burgueses, indígenas que quase foram dizimados por completo e africanos retirados de suas terras e escravizados por aqui, é, no mínimo, um mau caratismo absurdo. Não houve harmonia, como pregam certos revisionistas mal intencionados. Afirmar isso nos dias atuais é compactuar com a mentira. Não existe e nunca existiu democracia racial no Brasil. Mas, como o mundo da internet vem dando voz a negacionistas, tem gente por aí afirmando imbecilidades para lacrar com seu público. Nessa, dizem que os próprios africanos é que entregavam, assim, por pura maldade, seus conterrâneos aos europeus. Olha só, se for ver a história realmente, o português nem pisava na África, os próprios negros que entregavam os escravos no... Não, pisava, pelo amor de Deus. Tem que ter um sangue de barata para explicar para um negacionista fascistão como o seu Jair que a escravidão no continente africano ganhou proporções inimagináveis a partir do momento que os portugueses pisaram na África e que essa desgraça humana perdurou por séculos, deixando um legado horrível tanto no continente africano como no americano, chamado racismo. Já outros alucinados chegam a cravar que escravos de outras regiões da América queriam mesmo ser explorados aqui no Brasil. Aqui não tem racismo. Aqui não, aqui é um país miscigenado. Isso aqui é uma bênção, não tem racismo estrutural. Agora, o Brasil realmente teve uma escravidão, uma passagem sombria da nossa história. Mas o que muita gente não fala é que os escravos de países como de colônias holandesas, de colônias inglesas, queriam passar para cá e ser escravos dos portugueses, porque o tratamento era muito menos cruel do que nos países anglo-saxões. Olha, na boa, na cabeça de um sujeito como Paulinho Cogos, só pode existir minhoca graúda que se alimenta de massa encefálica podre. E, ao que tudo indica, esse ser já comeu tudo que existe dentro do crânio dessa pessoa. O que essa gentinha quer é continuar retroalimentando a mentira da democracia racial, já jogada para escanteio há muito tempo pela historiografia brasileira. Agora, uma coisa é ver branco hétero imbecil da alta sociedade falar merda em relação a esse nosso passado nefasto e a herança racista deixada para a contemporaneidade. E outra completamente diferente é ver pessoas negras fazendo o papel de branco escroto. Como é o caso deste cara, Paulo Cruz, um membro do MBL que fica pagando de intelectual moderado na internet. Como se fosse possível ser membro desse grupo e, ao mesmo tempo, um intelectual e moderado. Enfim, olha só o que ele acha do conceito de racismo estrutural, muito utilizado hoje em dia para compreender o quanto a sujeição de africanos e seus descendentes continua alimentando práticas racistas no cotidiano, das mais complexas até as que passam despercebidas aos olhos dos mais desatentos. Porque, na verdade, eu acho que essa denominação está errada. Porque não há no Brasil um sistema, e quando eu digo estrutura, eu estou dizendo um sistema, e um sistema precisa que as suas engrenagens funcionem corretamente, né? E não há um sistema no Brasil que impeça, por exemplo, a miscigenação, que impeça, por exemplo, a convivência absolutamente harmoniosa entre negros e brancos. Paulinho, miscigenação, convivência harmoniosa entre negros e brancos. Você não cita a fonte, dá a ideia de que isso é criação sua, mas ao que tudo indica, a balela da tal da democracia racial ainda é uma fonte inspiradora para os seus achismos. Eu acho que... E nessa toada, para contestar a compreensão de que o racismo é parte estruturante de nossa sociedade, ele minimiza as práticas raciais, reduzindo-as a um mau costume. Então, na verdade, esse racismo estrutural nada mais é do que um mau costume. Como muitos maus costumes que temos em qualquer sociedade. Esse é mais um. O racismo, então, é só mais um costume escroto praticado por pessoas em nossa sociedade, e é isso mesmo? Como é que pode um negro reduzir algo tão complexo e monstruoso como foi a escravidão de seres humanos na América e seu legado a isso? Cara, na boa, você já pensou em levar essa ideia pro pessoal lá da Ku Klux Klan? Eles vão adorar ver uma pessoa como você falar esse papinho furado de mau costume, com toda certeza. Já outro representante da bizarrice reacionária brasileira do século XXI, Sérgio Camargo, que no ápice da maluquice bolsonarista foi nomeado presidente da Fundação Palmares, ficou conhecido pelas suas lacrações racistas.
O Brasil tem racismo Nutella. Racismo real existe nos Estados Unidos. A negrada daqui reclama porque é imbecil e desinformada pela esquerda. O Dia da Consciência Negra celebra a escravização de mentes negras pela esquerda. Precisa ser abolido. A escravidão foi terrível, mas benéfica para os descendentes. Negros do Brasil vivem melhor que os negros da África. E, seguindo a linha nonsense e negacionista de Paulo Cruz, saca só o que ele pensa sobre o conceito de racismo estrutural. Não existe racismo estrutural no Brasil. O nosso racismo é circunstancial, ou seja, há alguns imbecis que cometem o crime. A estrutura onipresente que dia e noite oprime e marginaliza todos os negros, como defende a esquerda, não faz sentido nem tem fundamento. Olha só como são as coisas. Para um negacionista, o racismo é apenas um péssimo hábito que algumas pessoas têm. Já para outro, é simplesmente algo circunstancial, ou seja, dependendo da circunstância do momento, do nada surge um racista. Eita tempos esses que estamos vivendo em que achismo virou elemento para rebater conceito sério. Eu acho que... Entender o racismo como algo estrutural, como um elemento fundamental na formação do povo brasileiro, é o primeiro passo para se combater preconceitos e injúrias raciais que pipocam a todo instante no Brasil. E, na boa, não é difícil encontrar nas mais distintas plataformas de comunicação informações que demonstram o quanto estamos longe de resolver problemas sociais ligados a questões raciais. E sabe por que, para certas pessoas, é tão difícil constatar o óbvio acerca do quão malditos são as práticas e comportamentos racistas? Porque no Brasil a gente precisa, em pleno século XXI, provar que existe racismo e que ele ainda empaca o nosso pleno desenvolvimento. E isso se deve muito ao fato de, por aqui, nunca ter existido leis de segregação racial, como existiam nos Estados Unidos e África do Sul. Nesses países, leis segregacionistas existiram por décadas, e quando uma lei de segregação racial existe, a luta fica mais clara, objetiva. Afinal, mobiliza-se a sociedade contra essa lei para que ela seja eliminada. E com a sua eliminação, coloque-se um ponto final nessa divisão tosca e parte-se para outra luta. Mas como fazer quando não há leis segregacionistas para se combater, mas as práticas e comportamentos racistas existem e são facilmente visíveis? Em um país como o Brasil, enfrentar o racismo é algo complexo e difícil, justamente por situações como essas que citei aqui, como o tal do mito da democracia racial e a inexistência de leis segregacionistas claras. Portanto, um caminho importante nessa luta é fazer com que a nossa sociedade comece a enxergar as estruturas de segregação que existem aos montes no Brasil. Se você não consegue enxergar esse racismo estrutural, comece a olhar à sua volta. Quando for a um restaurante chique, observe quantos negros estão sendo servidos e quantos servem. Quando for levar seu filho, sua filha na escola, se for um ambiente educacional particular, observe quantas crianças e adolescentes negros frequentam esse espaço. No lugar que você trabalha, quantos negros ocupam postos de chefia? Na universidade que frequenta, quantos colegas negros dividem o mesmo espaço educacional contigo? Comece a observar o seu entorno e veja se essa tal de democracia racial existe nos ambientes sociais que você frequenta. Se o seu bom senso estiver em dia, vai chegar uma hora que você vai começar a se sentir incomodado. Quando isso ocorrer, quer dizer que você começou a se ligar que o racismo é forte, vivo e presente nas mais simples situações do cotidiano até as mais complexas. Sacar uma parada como essa é tudo que o nosso maldito fascismo verde-amarelo não quer.